Olha que loucura isso que vocês vão ouvir agora. Pacheco falando sobre as PECs. Olha isso. Pacheco falando sobre PEC junto com esse advogado parecerista do Senado falando que, né, o impeachment é inconstitucional. Vamos lá. De presidente do Senado nesses 4 anos, com 2 presidentes da República, com 3 presidentes do Supremo Tribunal Federal, sempre pautei a minha luta dentro desse espírito de separação dos poderes, de independência, mas em busca de harmonia, em busca de consenso. É a PEC das decisões monocráticas. Em relação a essa PEC, eu quero invocar aqui a compreensão de todos, inclusive da imprensa, que ela está longe de ser qualquer tipo de revanchismo, de retaliação ou de afronta ao Supremo Tribunal Federal ou ao Poder Judiciário. Eu não me permitiria isso. Eu tenho plena noção da importância do Poder Judiciário, da importância do Supremo Tribunal Federal, inclusive na consolidação da nossa democracia. É uma lei que é votada nas 2 casas do Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República. A sua constitucionalidade ou a sua inconstitucionalidade só pode ser declarada pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal e não por um único ministro numa decisão monocrática. As outras medidas, inclusive uma que prevê a possibilidade de revisão de decisões do Supremo Tribunal Federal pelo Congresso, essa me parece ser mesmo inconstitucional. A palavra final sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei em um país democrático de Estado de Direito é do Supremo Tribunal Federal, isso nós não discutimos e não questionamos. Então, existe aqui um jogo também que é como ele está completamente alinhado com o Supremo, então o Pacheco ele pode fazer uma combinação ali, inclusive com o Arthur Lira, de deixar tramitar na Câmara Federal as reformas, os projetos de lei judicializa porque cai de volta no colo do Supremo, o Supremo fala que é inconstitucional a hora que a Jandira Fegali ajuizar a ação, as PECs, ele simplesmente fala que não vai pautar. E basicamente o que a gente tem aqui de novo é o Rodrigo Pacheco contra a população, contra o povo, contra a liberdade de expressão e contra o freio de arrumação no Supremo, porque não só ele faz vista grossa para o impedimento, ele ajuda a blindar por completo o STF. Olha, e tem uma ligação com o primeiro tópico também, né? Porque não deveria, quando a gente olha friamente, não deveria ser um escândalo, por exemplo, aquele advogado ter mais de 40 processos lá dentro do STF, e muito menos o senhor Rodrigo Pacheco, né? O escritório de advocacia ligado a ele, a família dele, tem mais de 15 bilhões de verbas, né, em julgamento dentro do STF. Teoricamente, em um país idôneo, em um país onde as pessoas têm caráter, né, e até mesmo como ferramenta e instrumento, o lobby, ele é legalizado e coordenado, não aqui no Brasil, né, que todo mundo finge que não existe lobby, mas na mídia todo mundo fala de lobista. E a gente percebe que isso tem uma influência grande. Existe uma frase de um político francês que agora vocês vão me perdoar que eu esqueci o nome dele, mas ele é do século XIX, ele falava o seguinte: como nós podemos confiar no discurso de homens que se dizem de direita, de esquerda, que estão no poder, mas que à noite dividem o mesmo prostíbulo, né? Essa frase, quando eu li, ela me marcou muito porque ela traduz de perto a realidade de Brasília, né? Então, o que a gente percebe? Há quem diga nos corredores de Brasília que o Rodrigo Pacheco, ele aspira ao sonho de ser ministro do STF também em algum momento da carreira dele. Agora, o que eu acho que vai ser bem difícil em 2026 vai ser o Rodrigo Pacheco ele ser reeleito senador, porque o povo de Minas, né, ele foi votar aí no dia das eleições, no primeiro turno, os vídeos que saíram, ele só foi vaiado. E o que me chama a atenção também, pessoal, é o que a gente tem que pensar um pouco, né? A ascensão meteórica do Rodrigo Pacheco. Porque o Rodrigo Pacheco é um senador de primeiro mandato. E um senador de primeiro mandato, ele chega à presidência do Senado. Esse homem é um fenômeno, né? Esse homem é um fenômeno. Eu não sei se alguém já fez alguma pesquisa, já procurou entender isso, já discutiu isso nos bastidores de Brasília, mas eu já me peguei pensando nisso há uns meses atrás, né? Como que foi essa ascensão meteórica, né, do Rodrigo Pacheco, num primeiro mandato como senador, já virar presidente do Senado? Claro, Brasília pode tudo, afinal, o prostíbulo à noite atende todos sem distinção. E ainda para melhorar aqui o caldo, eu vou jogar no colo do Gustavo, vou jogar 2 pessoas muito especiais no colo do Gustavo. Flávio Dino e a Eliane Cantanhede.
Vamos lá, Deixa primeiro eu dia. botar um reforço aqui na cadeira, então, se vai jogar o Flávio Dino no meu colo. Ah, não pode falar, né? Que ele é gordo. Não pode. Mas se você falar que ele é magro, é fake news, e aí? Não é gordo, é uma baleia. A gente tem... Vamos lá, pode pôr, Bruno. Lembrar que a Constituição, no artigo 2º, exige independência dos poderes e harmonia. Então, uma lógica, eventualmente, de retaliação, de dissenso, de conflito, não é compatível com os interesses do Brasil e com a nossa Constituição. É preciso ter ponderação, calma, em relação ao Supremo. O presidente Barroso deixou claro nossa compreensão de que o Congresso pode legislar do jeito que entender que deve fazer, mas não há dúvida que, na interpretação da Constituição, o Supremo vai dizer se, eventualmente, essas novas regras forem aprovadas, se elas são constitucionais ou não. Evandro, lembrando também que em outras decisões, porque o ministro Flávio Dino ele é relator de diversas ações aí questionando a execução de emendas parlamentares, né? Então, essa é só uma delas, das emendas de comissão. Em outras ações, ele determinou a suspensão de outras emendas individuais, como, por exemplo, as emendas PIX, justamente aí por falta de transparência. É com você. E agora a Eliane Cantanhede, que eu acho que vai consubstanciar, porque tá bem ensaiado isso daí na imprensa, viu? Tá bem ensaiado. Eu posso... Desse ataque, desse bombardeio da Câmara não só da Câmara e Senado, ao Supremo, tem uma origem bolsonarista, né? Porque o Supremo foi o grande bastião contra o golpe. Depois isso evoluiu, pegou o centro, pegou o centrão e agora o governo está sozinho. Bem, o que o Supremo fez? O Supremo fez uma reação moderada, elegante, diplomática. Falou o presidente Barroso, falou o decano Gilmar Mendes, o Flávio Dino manteve a suspensão das emendas secretas, mas, né, houve uma negociação tanto com Arthur Lira, o Arthur Lira que jogou aquilo em pauta, segurar a criação das comissões especiais que são obrigatórias para as PECs e mais. Né? Olha só a engenharia disso, né? O Partido Solidariedade, via seu presidente, que é o Paulinho da Força Sindical, né? Tá entrando. Solidariedade está entrando no Supremo com uma ação de impugnação previamente a particularmente essa PEC que dá poderes ao Congresso para ser mais supremo do que o Supremo. Ou seja, o que significa isso? Solidariedade é integrante do Centrão. Ou seja, o Supremo está querendo rachar o Centrão e deixar o bolsonarismo falando sozinho, como foi lá atrás no início da confusão. O Supremo tá negociando tudo, bicho. E ela fala como se fosse uma coisa banal. Ela fala com empolgação. É o prostíbulo que o Paulo falou, né? O prostíbulo, mas tudo de forma muito elegante e em defesa da democracia, claro, né? Eu acho que o Paulo queria falar, depois eu vou no comentário, Paulo. Não, é super rápido. Eu só não queria perder a piada, né? Porque a gente estava falando que não pode chamar o ministro de gordo, isso é postura de um ministro e tudo mais, né? Mas eu lembro quando estava no dia da posse dele, tinha uma jornalista da Globo News toda contente. O ministro, inclusive, fez um grande regime e perdeu 20 quilos para poder vestir a toga dele, né? 20 quilos, né? Isso é porque ele era magro, porque eu não vi diferença, mas tá valendo. Eu não queria perder a piada. Quando a pessoa é muito gorda, o Jô Soares falava isso, quiser processo o Jô Soares. Quando ele emagrecia 10, 20 quilos, o Jô Soares pesava 180 quilos, uma coisa assim. O Max Nunes chegou para ele e falou: procura aí debaixo do queixo, você deve achar esses 20 quilos. Processo o jogo. Eu pegava depois. Só o Lula pode fazer piada com o Flávio Dino. Só o Lula. Aí pode, Painho pode. Mas, enfim, é uma loucura, né? A gente vê, e aí pegando um pouco também daquele comentário lá atrás do camarote, juntando com esse da Eliane, é ridículo, né? Isso que o Adriles fala, né? Eles venderam a alma e vou dizer, venderam com gosto, viu? Não precisa nem pagar muito não, porque é o que eles pensam, é o que eles querem. Eles querem que haja apenas um lado falando. Para eles isso é harmonia, né? Tem só um lado falando, claro, não tem vozes dissonantes porque elas foram caladas, perseguidas, presas, expatriadas. É por isso que não tem voz dissonante, por isso que parece uma harmonia. É uma harmonia da ditadura.
É o silêncio dos cemitérios, né? Então, assim, a gente tem esse papel ridículo da imprensa, e isso é fundamental, e aí eu quero começar falando da importância de canais como o Fio Diário, justamente porque a mídia hoje, quando ela está completamente com essa dissonância cognitiva, né, completamente dissociada da realidade e pautando a sociedade nesse sentido, a gente tem que ter alguém que fale a verdade. Então, a importância do Fio Diário é nesse sentido. Tá aqui, a gente está debatendo e falando o que deve ser dito, ou melhor, o óbvio, né? É que o óbvio, a gente chegou na fase do óbvio precisa ser dito e até desenhado. Então, tem essa questão do papel da imprensa. O papel do Senado, né, do Rodrigo Pacheco Capacho, um cara, assim, pusilânime, sei lá, eu pensei em alguns adjetivos que eu não vou usar aqui, mas ele está, muito provavelmente, já com alguma coisa prometida, porque, como disse o Paulo, ele não vai se eleger para nada em Minas Gerais, para nada. É óbvio que ele não tem a menor chance de ser reeleito para o Senado, ainda que sejam 2 vagas, ele não vai ser eleito, porque o público que votou nele lá em 2018 não vai votar nele novamente, então ele não tem eleitorado em Minas. Então, muito provavelmente, ele já negociou alguma coisa, já se vendeu, ou vai voltar para a advocacia tendo acesso a esse clube que se tornou o Senado Federal, o Supremo Tribunal Federal, se tornou um clube. Pessoas que têm acesso VIP ao clube têm causas de bilhões ali julgadas, inclusive parentes, né, esposas dos ministros, porque muito convenientemente eles fizeram aquela reforma lá no regimento interno do Supremo, dizendo assim, olha, parentes agora podem participar de causas julgadas pelo próprio STF, ou seja, um total conflito de interesse, é o prostíbulo, como bem colocou o Paulo. E, por fim, essa questão que o Camarote fala que é uma ousadia, né? O Congresso, como assim o Congresso ousa legislar? E aí, Marco, passando para ti, eu, né, como doutor em Direito, afinal de contas, não é o Congresso, não é o legislador que cria, que o poder é originário, ou seja, não são eles que criam a Constituição, não é o Congresso que pode dizer o que é constitucional ou não, e cabe ao STF apenas ser o guardião daquilo que foi definido pelo poder constituinte, pelo poder originário. Ou seja, eles estão invertendo completamente a lógica, e aí me corrija se eu estiver errado, mas estão dizendo, olha, isso aqui é o que qualquer país democrático e avançado faria. É o Supremo dando a palavra final. Não, o Supremo tem que dar a palavra final sobre temas em que não foi feito, digamos assim, não se chegou ao consenso. Agora, eles dizerem o que é constitucional, não sendo que quem criou a Constituição foram os legisladores,